E começamos com um assunto muito importante para a logística do agronegócio brasileiro. Eu mencionei na abertura e vamos dar os detalhes a partir de agora. Lucas do Rio Verde, município de Mato Grosso, conhecido em todo o país pela pujança dos produtores rurais, pela eficiência na produção rural, será palco do lançamento do movimento Pro3 Ferrovias. Hoje à noite, no auditório da Câmara de Vereadores, a partir das 7 da noite, no horário local. Estão convidados representantes de entidades de classe e do poder público local, que fazem parte de um movimento para tornar realidade um projeto que prevê transformar o município de Rio Verde em um entroncamento ferroviário com capacidade de ligar 3 importantes ferrovias que darão acesso a 4 grandes regiões do país. Isso significa melhorar a logística do agronegócio com transporte mais barato e mais eficiente. Nós vamos falar desse assunto com o idealizador do movimento e defensor de investimentos no modal ferroviário, o economista Vicente Vuolo, que está em Lucas do Rio Verde e conversa conosco pela internet. E eu não poderia fazer essa entrevista, essa conversa, sem a participação do nosso comentarista João Pedro Cuti Dias, que é o especialista em ferrovias, em logística, estuda bastante esse assunto. Aliás, eu estou aqui como figurante, viu, João Pedro? Eu vou iniciar a entrevista e vou deixar você à vontade para falar com o doutor Vicente Vuolo. Muito boa tarde, obrigado pela sua entrevista aqui, viu? Um prazer receber o senhor no Mais Pecuária, do Agrocanal, do Canal do Boi. Queria que o senhor explicasse para nós o que é esse movimento. Fala para a gente do projeto. Em primeiro lugar, é uma satisfação muito grande, eu fico honrado de participar do programa Mais Pecuária. Eu quero dar um abraço especial a toda a população sul-mato-grossense, nossos irmãos, e dizer que esse movimento surgiu porque estava acontecendo, na verdade, uma disputa por traçados no nosso estado. E isso não estava levando a lugar nenhum e simplesmente isolando reivindicações, quando eu penso que a ferrovia tem que ser um projeto de país que beneficie a todos, o mais justo possível. Aliás, o Brasil precisa de um equilíbrio no sistema de transportes. Veja só o exemplo dos Estados Unidos, que tem a mesma idade praticamente nossa. Lá tem a melhor malha rodoviária do mundo, mas, no entanto, possui 300 mil quilômetros de ferrovias, enquanto o nosso país possui apenas 30 mil, dos quais metade sucateada. Então, precisamos mais do que triplicar a nossa malha ferroviária. Então, diante desse fato, eu procurei o ministro dessas divergências de opiniões da ferrovia de Ferrogrão, FICO, e a ferrovia Senador Vuolo, que passa pelo Mato Grosso do Sul. Nós procuramos o ministro para saber o que estava acontecendo de fato. Portanto, ele foi muito taxativo, dizendo que, na verdade, o presidente Bolsonaro, o governo federal, quer levar 3 ferrovias para Mato Grosso. A continuidade da ferrovia Senador Vuolo, que vem do Porto de Santos, passa pela ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná, Chapadão do Sul, e entra no nosso estado por Alto Taquari, Altaraguaia, Rondonópolis. Essa ferrovia deverá seguir até Cuiabá. Lucas é a ferrovia número 1. A segunda ferrovia é a Ferrogrão, que ligará Lucas, Sorriso, Sinop até o porto de Miritituba, no Rio Tapajós. E a terceira, Lucas, Água Boa, até o município de Mara Rosa, no estado de Goiás, interligando com a Norte-Sul até o porto de Alcântara, e também a ferrovia Fiol, que ligará Norte-Sul, já está ligando, porque tem mais de 300 quilômetros prontos, de Caeteté até o porto de Ilhéus, e, como você bem disse, são 4 portos que o estado estará interligado. E o que estava acontecendo? Essa disputa, e o ministro pediu
que ajudasse no sentido de unificar essa luta, pelo legado que nós temos. Né? Acompanhei o senador Vuolo em quase 40 anos de luta para a implantação dessa ferrovia chegar, usar o Mato Grosso do Sul e chegar até Rondonópolis, e, portanto, eu não poderia deixar de mostrar o meu entusiasmo de ver um governo finalmente interessado em fazer renascer a ferrovia no nosso país. Daí, eu, como liderei movimento em Cuiabá recentemente, ainda continuamos na luta para o movimento pró-VLT, conclusão das obras do VLT, nós também tivemos essa ideia. E, para a minha grande surpresa, o município de Lucas do Rio Verde, região, acolheu muito bem a ideia, e creio que teremos não só uma simples reunião, mas uma reunião de trabalho que terá consequências, terá documentos que deverão ser apreciados e encaminhados para acelerar o início dessas obras das 3 ferrovias. João. Seu Vicente, primeiro, parabéns pelo movimento, e é importantíssimo que vocês levem isso à opinião pública, coloquem na mídia, porque sempre vai haver pressão de entidades que são uma verdadeira quinta coluna contra o desenvolvimento e contra o uso racional do transporte. Mas vamos lá. Vamos falar primeiro da FICO. A FICO ligaria Água Boa até a Ferrovia Norte-Sul, e com condição de chegar até o Porto de São Luís ou o Porto de Santos. Essa tem recurso já, pelo menos programado pela Vale, de 2 bilhões e 300 milhões. Em que pé estaria ela nesse momento, a FICO, senhor Vuolo? 383 quilômetros já serão lançados pelo presidente Bolsonaro, de Mara Rosa, onde está a Norte-Sul, município de Goiás, até Água Boa. Isso agora no próximo mês de julho. Portanto, uma realidade. O ministro já anunciou, inclusive foi divulgado pela imprensa, e é o primeiro passo importante. Então, um ponto é que faltam 500 quilômetros de Lucas a Água Boa. Essa é uma reivindicação que, hoje à noite, esperamos que seja aprovado o encaminhamento, um documento para o ministro determinar o estudo de viabilidade econômica desse trecho da FICO. A outra ferrovia extremamente importante é a que vai ligar Sinop a Miritituba, já que Miritituba hoje tem um grande polo hidroviário lá, terminais, e já é o grande canal de escoamento da produção de vocês, milho e soja. Agora, já começou a haver pressão por parte de algumas entidades usando coisas absurdas, como a questão de cento e poucos quilômetros quadrados que teria na região, entraria numa área de um parque nacional e já chegar até o Supremo. Como é que vocês estão se organizando para fazer frente a essas pressões que vão vir de pessoas que não estão muito preocupadas com o futuro do Brasil? Pois é. Com relação ao ferrogrão, o que existe, de fato, é um estudo já determinado pelo ministro de Sinop a Miritituba. Ele está sendo feito pela Hidrovia Brasil em parceria com a Ferrovia Centro-Atlântico, que é operada pela VLI. E o que falta, justamente para unificar a ferrovia, é esse trecho de 150 quilômetros, o estudo de Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde. Portanto, é muito importante esse outro documento também, que nós iremos colocar hoje na reunião, para ser encaminhado ao ministro, no sentido de dar prosseguimento a esse estudo de viabilidade para unificar a partir de Lucas, que será o grande entroncamento. E eu creio que com as notícias que recebemos, eu tenho comunicado aqui que virão caravanas de Sinop, de Sorriso, de Nova Ubiratã e de Nova Mutum, mostrando que está havendo uma consciência muito grande da necessidade de uma união de esforços para superar esses obstáculos. Nós não podemos entender que essas questões indígenas, ambientais, possam interferir. Eu quero citar que o respeito será absoluto, nós temos que seguir as regras, mas não pode determinar o cancelamento de projetos. Eu, por exemplo, posso citar o Canadá. O Canadá é o berço da ecologia, um país que
tenha uma ferrovia transcontinental que vai de Halifax a Vancouver, atravessando florestas, lagos, reservas indígenas, para mostrar a beleza daquele país. Portanto, a ferrovia ela não agride o meio ambiente, pelo contrário, ela vem trazer progresso, ela vai baixar o custo do Brasil, ela vai ajudar a retomada do crescimento, a gerar milhares de empregos e a ter o país um transporte mais digno, um equilíbrio que hoje não tem. Não existe asfalto no mundo que supera a quantidade de toneladas em cima desse asfalto nosso. É um trânsito assassino, que mata mais de 50 mil pessoas por dia. E tudo isso com um movimento forte, nós queremos participar, sim, das audiências públicas, ir ao Ministério Público Federal e mostrar que a ferrovia é um imperativo, é uma necessidade para o país. Então, a Ferrogrão, nós precisamos desse outro trecho para interligar Lucas a Sinop e assim unificar a ferrovia. Doutor Vicente, o senhor falou em baratear custos, né, de transporte, de frete. Já existe uma planilha, uma estimativa de quanto isso poderá resultar numa queda no preço? Olha, o que eu posso afirmar, e foi uma das coisas que me entusiasmou muito na audiência que tive com o ministro Tarcísio de Freitas, é que nós receberemos 3 ferrovias, mas com 3 empresas diferentes. Isso para ter concorrência e baratear o frete, para que não tenha monopólio. Então, é uma coisa muito importante e agora, a partir desses estudos, nós vamos nos inteirar mais, com mais reuniões, para mostrar tecnicamente a viabilidade, porque o que acontece? Hoje ainda temos um dólar alto, com as commodities, nós podemos respirar um pouco. Mas se esse dólar abaixar, que é uma tendência natural, nós temos que baratear custo. Então, é fundamental para o Brasil alcançar competitividade no mercado mundial ter ferrovias. A China, Canadá, a Índia, por exemplo, tem mais de 100 mil quilômetros. Estados Unidos, 300 mil quilômetros. Então, eles estão investindo pesado em ferrovia. Não adianta só Mato Grosso ter uma produção com um custo mais barato que o da Califórnia, mas a hora que for colocar no mercado, por causa de logística, nós perdemos competitividade. Então, é fundamental. E o outro ponto que nós precisamos também colocar é a questão da ferrovia Senador Vuolo, que ela é necessária, João, Pedro, aprovar o PLS 261, que está no Congresso Nacional, que é um novo marco regulatório das concessões ferroviárias. Isso irá permitir ao ministro mais flexibilidade para, inclusive, fazer o investimento cruzado, que nós temos que pensar a ferrovia não como um projeto de um estado só do país, mas um projeto geral. Então, o ministro deu um documento assegurando que, uma vez aprovado o PLS 261, que está pronto para ser votado no plenário do Senado, ele lança a ferrovia Senador Vuolo Rondonópolis, Cuiabá, Lucas, no outro dia após a publicação. Então, são notícias verídicas e, portanto, o movimento ele é fundamental para que nós possamos cada vez mais aprimorar e que isso sirva de exemplo para outras regiões do Brasil, para que haja esse equilíbrio no sistema de transporte. Com certeza. O senhor comentou a respeito da figura do operador ferroviário independente. Essa é uma figura muito importante, se você puder ser implantada, porque a ferrovia, naturalmente, ela é um monopólio. No momento que você abre para outras empresas operarem e pagarem pelo uso da malha, você cria uma competitividade e cria uma busca de excelência, porque monopólio sempre é bom para o dono. Quando você tem disputa, é positivo. Então, eu acho que essa variável de vocês colocar a figura do operador ferroviário independente é extremamente importante. Sem dúvida nenhuma, João Pedro. Eu estou percebendo a tua visão, teu conhecimento sobre logística, principalmente sobre a questão ferroviária, e esse foi um ponto assim que me chamou muito a atenção, foi colocado pelo ministro Tarcísio de Freitas. Veja só como ele pensa em todas essas opções,
porque o produtor rural ainda paga um frete elevado, apesar de termos algumas ferrovias. Isso não é bom. A sociedade tem que ser beneficiada. Então, o custo tem que estar lá embaixo. E o frete é fundamental. Com essas 3 ferrovias diferentes, haverá uma melhoria na qualidade de serviço. E, portanto, quem ganhará é o produtor e a sociedade. E é o melhor caminho, sem dúvida nenhuma. É um belo projeto para o país, essa distribuição igualitária para empresas explorar o setor ferroviário. Uma sugestão apenas, o produtor mato-grossense que é tão bom na lavoura, ele tem que pensar fora da porteira agora também. Quem sabe os produtores participem do capital dessa empresa e tenham participação nos conselhos de administração das ferrovias, até para eles apoiarem e cobrarem um melhor desempenho das mesmas. Exatamente, por isso esse PLS 261 de 2018, ele é fundamental porque trata-se do novo marco regulatório para concessões de ferrovias. O que temos é um código aí ultrapassado. E, portanto, estava havendo uma disputa, não é só em Mato Grosso, mas em outros estados também, cada um procurando puxar para si, e esse movimento ele visa unificar, mostrar a importância que tem. Por exemplo, nós de Mato Grosso não podemos pensar só em alimentar o nosso estado, mas sim o país e até o mundo, que precisa, tem 8 bilhões de pessoas. Então, essa consciência de pensar na próxima geração, de projetos importantes, de uma causa desse tipo, ela é fundamental. Então, trata-se de um movimento cívico, um movimento suprapartidário e que mostra também que Lucas do Rio Verde está demonstrando ter uma educação política muito grande, onde entidades se unem junto com a classe política e dão uma demonstração daquilo que o país precisa, maturidade política e causas. É isso que nós precisamos para o país. Doutor Vicente Vuolo, muito obrigado pela entrevista. Como disse João Pedro, né, cumprimentando o senhor pela iniciativa, e o senhor mesmo disse que sirva de exemplo para outras regiões brasileiras. Quem sabe a gente consiga melhorar substancialmente a nossa infraestrutura. Muito obrigado e sucesso no evento de hoje à noite. Eu agradeço, queria só lembrar rapidamente que eu andei algumas vezes de trem com o meu pai, aliás, a primeira vez de trem de Campo Grande a Corumbá, tenho recordações belíssimas, onde ia passar o carnaval lá na Cidade Branca, e eu aprendi também com o ex-presidente Tancredo Neves, que foi vizinho, colega do meu pai no Senado, e que ele me disse, quando eu ainda era bem jovem, que ideologia não enche barriga de ninguém, para eu me concentrar em causas, defender causas como a ferrovia que o meu pai sempre lutou. E é isso que eu faço a vida inteira, defender causas. Essa é a mensagem muito carinhosa que eu tenho a todos vocês de Campo Grande, que nós amamos tanto, Mato Grosso do Sul, tanta saudade. Tá? Muito obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição. Muito obrigado, doutor Vicente Vuolo, que é economista e filho do senador Vicente Vuolo, que ele mencionou como colega do grande Tancredo Neves, mineirinho, sabe das coisas, não é, João? Oh, com certeza. A ideologia não importa, não, o que importa é você fazer, botar em prática as coisas. Isso perguntaram para o Deng Xiaoping se a China era comunista ou capitalista. Ele falou, não depende da cor do gato, desde que ele pegue rato. Como é que é? Eles perguntaram para ele se a China era comunista ou capitalista. Ele falou, não, a cor do gato não depende, a cor do gato não depende, basta que ele come rato. Ele não estava preocupado com capitalismo, comunismo. Né? Tá certo. João Pedro, obrigado pela sua participação. Bom trabalho. Bom final de semana, obrigado. Até segunda-feira.